Capítulo 2 da aquisição da propriedade imóvel. Seção 1 da usucapião. Artigo 1238. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Artigo 1239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á propriedade. Artigo 1240. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Artigo 1240-A. Aquele que exercer, por 2 anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Artigo 1241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida mediante uso capião a propriedade imóvel. Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Artigo 1243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 1242, com justo título e de boa-fé. Artigo 1244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam a uso capião. Seção 2. Da aquisição pelo registro do título. Artigo 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo,
o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Parágrafo 2º. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Artigo 1246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial de registro e este o prenotar no protocolo. Artigo 1247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente de boa-fé, ou do título do terceiro adquirente. Seção 3. Da aquisição por acessão. Artigo 1248. A acessão pode dar-se, inciso 1, por formação de ilhas, inciso 2, por aluvião, inciso 3, por avulsão, inciso 4, por abandono de alvéol, inciso 5, por plantações ou construções. Subseção 1. Das ilhas. Artigo 1249. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes. Inciso 1. As que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o alvéol em duas partes iguais. Inciso 2. As que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado. Inciso 3. As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram. Subseção 2 do aluvião. Artigo 1250. Os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, por depósitos e aterros naturais, ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas, pertence aos donos dos terrenos marginais, sem indenização. Parágrafo único. O terreno aluvial que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Subseção 3. Da avulsão. Artigo 1251. Quando por força natural violenta uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo se indenizar o dono do primeiro, ou sem indenização, se em um ano ninguém houver reclamado. Parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquiescer a que se remova a parte acrescida. Subseção 4. Do alvéol abandonado. Artigo 1252. O alvéol abandonado decorrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do alvéol. Subseção 5. Das construções e plantações. Artigo 1253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Artigo 1254. Aquele que semeia, planta
ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos, se agiu de má-fé. Artigo 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização. Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo, mediante o pagamento da indenização fixada judicialmente se não houver acordo.